Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, a gente fala sobre a dor. A gente sente dor durante muitos momentos da vida. À medida que a sociedade vai envelhecendo, esse fica sendo um problema ainda mais crônico. A tecnologia vai nos ajudar a lidar com a dor, a eventualmente até fazer com que ela desapareça, pelo menos a sensação de dor. São essas diferenças que a gente vai entender agora, e quem vai nos ajudar explicando tudo sobre o assunto é a Camila Pepe, que é diretora executiva da Origin Health. Camila, seja muito bem-vinda à Sociedade Digital. Muito prazer, André, estar aqui com você. Então, Camila, eu quero começar do início, como faço de costume, pedindo um panorama geral. A tecnologia evolui bastante sob diversos aspectos. As tecnologias médicas não são diferentes e a dor é um assunto cada vez mais frequente na medicina e também na nossa sociedade, desde as dores físicas até as psicológicas. A gente vai passar por essa história toda. Como a tecnologia tem nos ajudado a lidar com esse sentimento? Perfeito, André. Acho que a tecnologia na área da saúde, ela tem atuado de forma muito consistente em vários momentos, né? Quem nunca sentiu dor, como você falou? Dor é algo que está presente no dia a dia de muitas pessoas, desde dores mais agudas até dores mais crônicas e fortes, né? E a tecnologia, ela pode ajudar o médico desde o diagnóstico até o tratamento desse paciente e ao gerenciamento. E quando a gente fala de gerenciamento, ajudando não só o médico, mas também o paciente, aquele que sente a dor, né? Então, ela vai estar ali muito presente ao longo de toda essa jornada. Agora, quando a gente pensa na tecnologia com a dor, eu fico me perguntando se ela vai nos ajudar a não sentir dor ou se ela cura a causa. É causa ou consequência? A gente sente dor porque é um aviso do nosso corpo que algo não está funcionando como deveria. Uhum. Essa tecnologia, ela alivia a causa da dor ou alivia o sentimento da dor e o problema continua lá? Como é que isso funciona? A gente tem as duas coisas. A gente tem tecnologias que aliviam a dor ou até interrompem a dor daquele paciente, mas não curam a causa. Então, se o paciente para de usar aquela tecnologia, como o que está causando aquela dor continua ali instalado, ele vai continuar sentindo aquela dor. E tem tecnologias que têm o objetivo de atuar ali no que está gerando aquela dor, né? Então, são tratamentos, tecnologias regenerativas que a gente fala. Então, quando a gente fala dessa tecnologia que alivia a dor, teve um caso até que foi muito falado recentemente, que é a da paciente que tem um diagnóstico de uma doença que causa uma dor muito forte na face. Todo mundo escutou falar sobre isso recentemente, que estava até em busca da eutanásia por conta da dor. E ela está realizando um procedimento que é uma tecnologia voltada para aliviar essa dor que ela sente, que é a neuromodulação. Então, nesse caso, ela não vai curar a doença dela. Então, ela vai continuar sentindo a dor se ela interromper esse tratamento, mas essa tecnologia, que é a neuromodulação, ela está ali para aliviar essa dor que a paciente sente. Como a tecnologia faz isso? O que é a neuromodulação? Eu imaginei que você ia me fazer essa pergunta. A neuromodulação, são dispositivos que estão ali para modular a forma como essa dor ela é sentida pelo paciente. Então, são dispositivos, muitos vocês já devem conhecer, é muito comum em terapia, em fisioterapia, né, que você coloca aqueles eletrodos na pele, no local onde você está sentindo a dor, na coluna. Um TENS? Exatamente, é o TENS propriamente dito, no joelho, e aquele estímulo elétrico, ele interrompe o sinal que é emitido para o cérebro. Então, o paciente, ele não sente aquela dor por um período de tempo ou, enfim, por um período mais prolongado. Só que desse caso específico dessa paciente é algo mais invasivo, porque é uma cirurgia onde esse eletrodo ele é implantado dentro da medula espinhal. Então, a gente está falando o TENS, no caso, é algo que você não faz nenhum procedimento cirúrgico, você faz numa fisioterapia ou até mesmo em casa. E nesse caso específico, existe uma cirurgia para implantar esse eletrodo na medula espinhal, mas o objetivo é o mesmo, né? Interromper, impedir que esse sinal de dor ele seja levado para o cérebro e aí a paciente ela deixa de sentir aquela dor, né? Esse é o objetivo. Só que eu sou um fã do TENS. Eu uso sistematicamente, meus ombros são todos quebrados
E eu realmente acho que ele faz muita diferença. Eu não sabia que era a mesma lógica, a mesma tecnologia. Exatamente, é a neuromodulação que a gente chama na área da saúde. Legal. E tem um outro tema que também tem ganho muita notoriedade nesse aspecto, que é a das tecnologias vestíveis, os wearables. Fala um pouco de como os wearables vão aliviar a nossa dor. Muito legal. Eu, inclusive, uso um, não estou com o meu aqui agora, mas é comum agora você ver todo mundo usando aqueles relógios, né? E esses relógios, eles medem desde batimento cardíaco, qualidade do sono, e todos esses marcadores, eles ajudam os médicos a entenderem a dor. Qual é a intensidade daquela dor, dá para você fazer uma correlação com isso. E o que isso acaba fazendo? Ajudando o médico a entender qual é o tratamento que vai ser mais assertivo para aquele paciente. Então, a questão desses dispositivos vai muito nesse caminho. Agora, o que a gente tem também? A gente tem aqueles sensores de pele que você coloca na pele e consegue medir a condutividade da pele. Isso também é um marcador de intensidade de dor que tem ajudado os médicos, sem contar os aplicativos, né? A gente tem aí, a gente deixa de falar um pouco de vestíveis, mas existem aplicativos hoje no celular que o paciente consegue dizer quando ele começa a sentir dor, qual é a intensidade da dor que ele está sentindo naquele momento, e isso é muito bacana para você ter um histórico, né? Quem nunca sentou ali na mesa do médico, o médico perguntou: me conta quando foi a última vez que você sentiu determinado sintoma, qual foi a intensidade desse sintoma? Para você lembrar disso não é simples, né? Você às vezes fala, eu acho que foi, e quando você tem esse histórico, o médico consegue com esse histórico trabalhar nesse manejo de forma muito mais assertiva. Tem uma rede social que é Patients Like Me, que tem como objetivo coletar dados, encontrar correlações entre uso de medicamentos, efeitos colaterais, entender como as pessoas se comportam e reagem diante de determinados tratamentos, especialmente tratamentos mais prolongados, pacientes com câncer e outras doenças que passam muito tempo com aquele paciente. E o uso de dados tem sido uma questão importante para que as próprias farmacêuticas desenvolvam produtos mais eficientes, minimizem esses efeitos colaterais, enfim. Dado em saúde é um aspecto fundamental. No geral, o Patients Like Me trata os dados de uma maneira anonimizada, mas tem sempre aquele juízo de valor sobre o que eu quero entregar sobre mim para uma determinada empresa e o que ela me dá em troca de eu ter entregue esse dado para ela. Como você tem visto o uso de dados na construção e elaboração de novas tecnologias, novos remédios, novos equipamentos, eles estão sendo usados de fato pelo mundo todo? Como isso tem acontecido? Eu sou uma fã dos dados, né? Então, até falo muito sobre isso porque dados ajudam a gente, e aí pensando nos provedores das tecnologias também, em desenvolverem tecnologias que sejam realmente necessárias, né? Então a gente sabe que isso é um mercado, então quem vai desenvolver uma determinada tecnologia, se ela sabe onde tem mercado, isso também ajuda na identificação desse problema e no investimento necessário para você atuar ali. Agora, quando a gente fala de dados na área da saúde, eles são úteis em diversos momentos, né? Então, quando a gente está falando desses dados coletados dos próprios pacientes para ter um tratamento mais assertivo, é um momento onde a aplicação do dado é muito importante. E uma coisa que tem sido muito trabalhada é o uso dos dados de forma anterior. Eu quero prever o que vai acontecer com aquele paciente. Então, quando a gente fala de gestão de saúde, seja no SUS ou pelas operadoras de saúde, você ter o conhecimento desse dado e conseguir trabalhar para evitar que determinados eventos aconteçam e você agir de forma proativa para que aquele paciente não tenha aquele evento, que tenha um custo ou que vá trazer algum prejuízo para o paciente, também é algo que o dado pode trazer muito importante. E, é claro, isso que você trouxe de munir os provedores de tecnologias de identificarem aonde está o problema, onde eles vão investir dinheiro e tempo para desenvolver uma tecnologia que seja necessária. Quando você fica falando de proatividade em saúde, penso num projeto que o INCA desenvolveu muito tempo atrás, olhando especificamente para câncer de mama, estudou os deslocamentos das mulheres, as
cidades da onde elas saíam para onde elas iam fazer aqueles tratamentos. Como o câncer tem um componente genético muito forte, a propensão de determinadas regiões onde essa incidência já era maior, disso continuar acontecendo nas filhas daquelas mulheres que em um determinado momento apresentaram a doença, e a partir desse entendimento houve uma redistribuição de mamógrafos, campanhas específicas sobre esse tipo de câncer. O Brasil tem trabalhado nesse sentido? A gente evoluiu nesse aspecto? Legal, André. No Brasil tem uma ação bem bacana relacionada ao câncer de mama, a esse diagnóstico do câncer de mama, que é exatamente relacionada a essa questão que você comentou sobre não termos não só mamógrafos espalhados de forma uniforme pelo Brasil, mas também médicos capacitados para fazer a leitura desses exames de forma coerente em todo o Brasil. Então, tem um projeto que usa, inclusive, inteligência artificial, que é para que, com base no histórico do resultado dos exames feitos pelos aqueles médicos que têm capacitação para a leitura desses exames, esses exames possam ser realizados em lugares onde não tem um especialista, mas que a inteligência artificial possa ajudar a essa leitura do exame, e aí sim, em casos onde seja identificada a necessidade, esse paciente seja encaminhado para um local onde ele faça algo mais elaborado e com um especialista naquela necessidade. Quando você fala de inteligência artificial, eu fico pensando que esse vai ser mais um ponto, e aí também associado ao tratamento dos dados, que vai mudar muito, porque a capacidade de olhar grandes volumes, milhões de pessoas, quase que instantaneamente, e encontrar correlações de doenças na infância com doenças na fase adulta, de construção de diagnóstico, de análise de imagem, coisas que, eventualmente, em determinadas regiões, não são possíveis por não terem especialistas. Como você tem visto inteligência artificial nesse contexto? Sem dúvida. A gente tem visto muita aplicação da inteligência artificial nessa questão dos dados quando a gente fala de sustentabilidade do sistema. Então, a gente está falando sempre de muitas novas tecnologias, claro, com custos associados que são custos elevados. E quando a gente consegue usar a inteligência artificial a nosso favor, do ponto de vista de evitar determinados eventos ou de agir de forma proativa, como eu disse anteriormente, então esses gestores poderem trabalhar com os dados da sua carteira, ou o próprio SUS olhar para a população como um todo e usar esses dados de forma mais assertiva para evitar que eventos, que são eventos que vão necessitar de um investimento, eles aconteçam, tem sido algo que tem sido muito trabalhado e que vai ajudar muito nessa questão da sustentabilidade, para que a gente, de fato, use as tecnologias de alto custo para quem precisa dessas tecnologias e evite o máximo possível que pacientes que tenham eventos que possam ser evitados fiquem livres desses eventos. E a inteligência artificial está aí para ajudar nisso. Fala um pouquinho de medicina regenerativa. Tem um campo enorme, também vem evoluindo nesse sentido de uso de tecnologias, novos medicamentos, que tem a ver com edição genômica e uma série de procedimentos e abordagens que são quase ficção científica. Parecem que são filmes que a gente via ali nos anos 90 que vem se tornando realidade. Em que estágio globalmente nós estamos nisso e como que essas tecnologias ou quando essas tecnologias vão estar disponíveis integralmente no Brasil? Legal. Você começou falando se existem tecnologias que estão aí para curar, né? E não só aliviar a dor. E a tecnologia para a medicina regenerativa, ela vem muito nesse sentido, né? Então, a gente tem alguns exemplos já aqui no Brasil de uso dessas tecnologias. No mundo, de uma maneira geral, também existe. Então, quando a gente fala de dor, até para trazer aqui para o contexto que a gente está trabalhando, a gente tem o uso de células-tronco. Então, essas células-tronco, elas podem ser utilizadas para regeneração, por exemplo, de cartilagens que estejam danificadas, e isso vai acabar aliviando a dor do paciente. E tem também a terapia gênica, como você falou, que tem esse objetivo, por exemplo, a tecnologia CRISPR, que vai editar ali o DNA do paciente para
resolver essas mutações genéticas que estão ali e que, por isso, aquele paciente ele tem determinado diagnóstico. Então, ela vai curar aquele erro genético, ela vai arrumar aquele erro genético e esse paciente vai ficar curado da doença. Nem sempre a terapia gênica ela vai curar aquele paciente, mas ou ela cura ou ela melhora muito o quadro clínico desse paciente, e a gente já tem algumas disponíveis no Brasil. CRISPR, que foi listada como uma das 10 tecnologias mais promissoras pela MIT Technology Review americana. Sempre há uma divulgação das 10 tecnologias que avançaram nos últimos 12 meses, que devem mudar a nossa vida nos próximos anos. E esse tipo de tecnologia tem sido presente, tem estado presente. Por mais de uma vez, a gente já viu o CRISPR por ali. Tem um ponto, quando eu fico olhando edição genética e esse tipo de avanço, fico pensando que a gente ainda não teve tempo, ou melhor dizendo, se a gente ainda não teve tempo suficiente para estudar e entender os efeitos colaterais que podem existir diante de uma abordagem como essa. Por um lado, a gente tem doenças como o câncer, que tem tantas variações e mutações e também estão associadas ao nosso corpo, a erros genéticos e induções de programação, de multiplicação das células que acabam se tornando o problema. De que maneira isso pode acontecer quando a gente está falando de edição genética? Quais são os riscos desse tipo de abordagem? Os riscos existem e não existem só para terapia gênica, existem em qualquer medicamento que a gente utiliza no nosso dia a dia, e esses riscos eles são observados dentro do que a gente chama dos ensaios clínicos, né? Então, para que um medicamento ele esteja disponível para a população, no caso aqui do Brasil, precisa passar pela agência regulatória, que aqui é a Anvisa, e todos esses riscos eles são trabalhados. Então, é preciso se comprovar que aquele medicamento ele é eficaz para o paciente, que também ele é seguro. Existe toda essa questão que você comentou, a gente está desenvolvendo essas tecnologias agora, então a gente não teve tempo de acompanhar esses pacientes por um período longo de tempo, então pode ser que em algum momento descubra-se algo em termos de segurança e alguma dessas tecnologias vão ser retiradas do mercado, mas com certeza se elas estão disponíveis, houve algum critério relacionado à segurança que passou pela Anvisa e que mostrou que faz sentido disponibilizar aquela tecnologia para a população e para o paciente, que o risco-benefício ele é controlado, né? Então, se ela está disponível, se passou pela Anvisa, se tem uma bula aprovada, existiu um critério de segurança dentro dessa avaliação. Camila, tem uma das naturezas de doença que sempre me chama muita atenção, que são as doenças autoimunes. Elas têm implicações diversas e muitas vezes muito sérias, e eu sempre acho muito curioso em como o nosso corpo desenvolve questões que são tão prejudiciais a ele. A gente aprende desde a escola desse movimento pró-vita que o organismo tem de tirar aquilo que não faz bem, de curar infecções em estágios iniciais, enfim, nosso corpo trabalhando para nos manter saudáveis. E aí, do nada, algumas pessoas têm uma doença que é criada pelo próprio corpo e que a medicina tem muita dificuldade de combater. Essas doenças autoimunes têm implicações muito sérias e a gente ainda não viu uma evolução tão grande nesse campo quanto a gente enxerga em outras áreas da saúde. As tecnologias que estão sendo desenvolvidas para combate à dor, para edição de células, elas de alguma maneira podem estar relacionadas às doenças autoimunes também? Tem uma esperança para quem sofre com esse problema? Essas tecnologias relacionadas à dor, essas que vão aliviar a dor, independente da causa, elas podem ser utilizadas independente se você estiver falando de uma doença autoimune ou qualquer outro tipo de doença. Mas quando a gente fala dessa questão de curar a doença autoimune, hoje a gente tem os biológicos, que são também tecnologias muito bem trabalhadas e que estão com esse objetivo de trabalhar em cima dessas doenças autoimunes, lembrando de tudo isso que você trouxe, né? Você está tentando resolver algo que seu próprio organismo
organismo está te trazendo, te causando. Então, tem toda uma tecnologia envolvida de como fazer essa reversão. Em alguns casos, é algum erro genético, e aí a gente tem as terapias gênicas aí também para serem trabalhadas nesse sentido, mas os medicamentos biológicos são os que atualmente têm o maior número para tratamento dessas doenças autoimunes, mas qualquer outro tratamento que seja para alívio de dor, ele pode ser utilizado nesse sentido. Bom, tem um ponto que a gente discutiu no mercado corporativo nos últimos anos bastante, que é a da computação espacial. Realidade virtual, realidade aumentada, e o quanto isso muda as nossas vidas, o quanto cria oportunidade para as empresas. E eu fico pensando o quanto isso impacta na medicina, não só no treinamento dos médicos, mas também na observação de pacientes em diferentes estágios, de pacientes à distância, enfim, de que forma isso tem sido utilizado e de que maneira, no horizonte de adoção tecnológico, isso está conectado, por exemplo, à robótica, a esses avanços que ora acontecem de maneira paralela e ora acontecem de forma conectada. Legal. Eu não vejo isso ainda muito presente aqui no Brasil. Você está falando de um público bem específico, o público que tem acesso a esse tipo de tecnologia, mas existe a tecnologia de realidade aumentada usada para essa questão da dor relacionada à terapia de distração. Então, por exemplo, se o paciente vai realizar um exame, um procedimento que é muito doloroso e você coloca essa questão desse ambiente de realidade aumentada, de realidade virtual para esse paciente, para ele se distrair enquanto ele realiza esse exame, existem comprovações mostrando que o paciente ele relata sentir menos dor no procedimento, enquanto ele está naquele ambiente diferente do paciente que está realizando o exame sem ter essa observação. E tem também o uso da realidade virtual para terapia de reabilitação. Então, usar a realidade aumentada para incentivar que o paciente faça a reabilitação por mais tempo, porque ele se distrai também com aquele ambiente, consegue realizar o movimento com dor por mais tempo e também fazer exercícios que que exijam mais força dele também por conta dessa distração. Então, existem essas possibilidades, não estão ainda muito presentes fortemente aqui no Brasil, mas já está aí disponível. Camila, para a gente fechar, eu quero te ouvir sobre o futuro. A gente falou aqui sobre muitas coisas chegando, sobre tecnologias que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo, que já estão chegando no mercado, e as implicações, os potenciais efeitos colaterais, os estudos longitudinais e de que maneira a indústria farmacêutica que coloca isso no mercado lida com eventuais falhas nesse processo, com colocar os remédios e esses procedimentos em relação ao Ministério da Saúde, o governo, esse ecossistema que é muito caro e absolutamente fundamental, ele precisa funcionar e a gente tem desafios no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, as operadoras, os hospitais, as farmacêuticas, enfim, muitos desafios e a tecnologia pode ajudar a resolver alguns deles. A gente falou sobre alguns desses processos. Mas para onde deve caminhar nos próximos anos? Se você olhar 5, 10 anos, como deve estar o panorama da saúde? O que você imagina? Eu acho que a gente precisa, pelo menos, estar utilizando muito mais dados do que a gente usa hoje e aí trabalhando com essa questão da inteligência artificial para ajudar nessa gestão. E aí gestão não só médico-paciente, mas também gestão no formato sociedade, então no âmbito de SUS, no âmbito de operadora de saúde. E, claro, ter cada vez mais essas tecnologias associadas ao tratamento desses pacientes ou até mesmo ao diagnóstico. Você falou da robótica. A robótica é algo que hoje a gente ainda não vê ela fortemente aplicada em escala, mas se a gente olhar para um horizonte aí de 5, 10 anos, isso vai aumentar com certeza, que é você permitir que as cirurgias sejam realizadas com o auxílio do robô, que os médicos possam ser treinados, e aí pode ser por realidade virtual ou não, para conseguir realizar a técnica nesse sentido. Isso vai diminuir o tempo dos procedimentos, diminuir o tempo de reabilitação do paciente e, consequentemente, você tem aí benefícios que não são só para o paciente, mas são benefícios financeiros para a sociedade como um todo, relacionados à dor ou de uma maneira geral. Então, acho que o futuro é a gente conseguir usar cada vez mais dados,
e incluir cada vez mais essas tecnologias dentro da nossa realidade aqui. Camila, quero te agradecer demais. Eu sempre fico pensando, obviamente, sou entusiasta da tecnologia no campo da saúde, na aplicação no nosso dia a dia. Isso não pode ser diferente. A gente vai viver mais, tem vivido cada vez mais e precisa viver melhor. Melhor do ponto de vista da saúde física e também da saúde mental. É claro que essas tecnologias que nos ajudam a lidar com a dor, a curar diretamente as causas de dores e das implicações que isso traz para o nosso dia a dia, elas estão diretamente relacionadas também a como a gente se sente, como a gente pensa, como a gente interage com outras pessoas. A gente vive uma epidemia de ansiedade. As redes sociais, de certa maneira, ajudam a potencializar essas questões e eu sempre acredito na medicina e na capacidade do ser humano de gerar benefícios para toda a sociedade. A gente começa por uma camada que é privilegiada no sentido financeiro e é assim que as coisas são. A gente precisa olhar as coisas sem romantismo e precisa também trabalhar para que elas se popularizem, para que todo mundo possa usar, ter acesso e se beneficiar dessas questões. Eu espero que essa consciência que é despertada por conversas como essa, por espalhar os tratamentos e abordagens do mercado, que isso sirva de suporte para que as pessoas procurem alternativas. Algumas delas são baratas, vai na internet, tem coisa para você conversar com o seu médico, para buscar outros pacientes com sintomas parecidos e esse tipo de comportamento tende a fazer muito bem às pessoas. Conversei com a Camila Pepe, que é diretora executiva da Origin Health. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. É isso. A gente se encontra por aqui para falar mais sobre a nossa sociedade digital na semana que vem. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.